Sexta-feira, 14 de junho de 2019. Imaculada Notícias está no ar. Na edição de hoje, você confere como foi a leitura do relatório da Previdência. Confira mais. Após a leitura, relator e deputados se manifestam sobre a reforma. Neymar depõe a polícia em São Paulo. Papa denuncia a arquitetura hostil contra os mais pobres. Estas e outras informações a partir de agora no Imaculada Notícias. Começou ontem a fase final da reforma da Previdência na comissão que analisa o texto, a leitura do relatório. A proposta traz uma série de mudanças em relação ao projeto que foi enviado pelo governo 4 meses atrás. O passo seguinte agora é discutir e votar para esse parecer. O relator, deputado Samuel Moreira, tem 114 páginas, além dos anexos. São 157 ao todo. O relatório manteve a regra geral proposta pelo governo. A idade mínima de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Já o tempo mínimo de contribuição muda. No relatório, ele ficou em 20 anos para os homens e 15 para as mulheres. A proposta do governo era de 20 anos para todos. Para o trabalhador do campo, o relator propôs idade mínima de 60 anos para os homens, com 20 de contribuição, e 55 para as mulheres, com 15 de contribuição. A ideia do governo era de 60 anos para homens e mulheres, com 20 de contribuição. Ainda pelo relatório, o benefício de prestação continuada volta à regra atual. Um salário mínimo a partir dos 65 anos para idosos em condição de miséria. O governo queria um salário mínimo só a partir dos 70. Entre 60 e 69, o valor seria de R$ 400. Para o professor, o relator fixou 60 anos para os homens, com 20 de contribuição, e 57 para as mulheres, com 15 de contribuição. A sugestão do governo era de 60 anos para homens e mulheres, com 20 de contribuição. Já para o servidor público, a proposta do governo foi mantida no relatório. A idade mínima passa a ser a mesma da iniciativa privada, 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, com pelo menos 25 anos de contribuição, 10 no serviço público e 5 no cargo. Também pela proposta do relator, o regime de capitalização sai do texto, assim como as mudanças para estados e municípios. O passo seguinte agora é discutir e votar esse relatório. A aprovação depende de 25 dos 49 integrantes da comissão especial, mas qualquer que seja o resultado, a proposta vai ao plenário, onde é preciso ter o voto de pelo menos 308 dos 513 deputados. Se passar, o texto segue para o Senado. E ainda falando sobre essa reunião, após a leitura desse parecer, tanto o relator quanto os outros deputados se manifestaram a respeito da proposta. Vamos conferir na reportagem da TV Brasil. O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, diz que agora o trabalho é para que haja um entendimento com os deputados em relação ao texto. Ele não descarta alterações para melhorar o relatório. Eu ouvi muitos parlamentares. Agora, eu não acerto tudo, eu fiz o que eu pude. Ele está bem consistente para esse momento. Agora, ele vai ser submetido àqueles que têm força para deliberar, que foram constituídos pelo voto, que são os deputados. Eu não tenho dúvida de que a proposta do deputado Samuel Moreira ela traz a quase que perfeita calibragem da matéria, garantindo uma potência fiscal na casa de R$1 trilhão e, ao mesmo tempo, preservando as pessoas mais humildes. Para o governo, a proposta foi aperfeiçoada, mas é importante que seja feita uma negociação para incluir de volta estados e municípios na reforma da Previdência. Nós entendemos que há o problema político, que foi, inclusive, colocado pelos líderes que ontem falaram à imprensa, e eu espero, torço, vamos trabalhar também nesse sentido para que haja uma confluência, haja um desfecho favorável nessa negociação e que os governadores possam apresentar o voto das suas respectivas bancadas para que eles integrem o texto definitivo.
Sem uma data para a votação do relatório, o trabalho dos líderes do governo vai ser tentar agilizar discussões na comissão e garantir votos. Mas a oposição promete debater bastante e fazer mudanças. Eu acho que o relatório melhorou, mas a grande crítica que nós fizemos à proposta é o fato de que a maior parte dos impactos previstos, desse 1 trilhão e 200 bilhões, faz recair sobre o regime geral. Por essa razão, a tendência nossa, se não evoluir numa mediação, numa negociação até o momento da votação na comissão, a tendência do PSB será votar contrário. Nós estamos lutando para conseguir quórum amanhã e na segunda-feira, de maneira que na terça a gente consiga fazer a discussão, terça, quarta e quinta. Acho que uns 3 dias talvez a gente consiga encerrar e votar logo na sequência. Esse período vai ser o período também que o governo vai intensificar o diálogo com os partidos para conseguir os votos que porventura ainda faltam. E segundo informações do portal de notícias Campo Grande News, a manifestação contra a reforma da Previdência, organizada por sindicatos e movimentos sindicais, ocupou 5 quarteirões nas principais ruas do centro de Campo Grande hoje, terminando na Praça Ari Coelho. A organização contabilizou 15 mil pessoas no local. O protesto teve concentração na Praça do Rádio Clube, área central da cidade, depois seguiu pela Avenida Afonso Pena, fechando o trecho no sentido Shopping Centro. No sentido oposto, a via foi liberada. Segundo a AGETRAN, que acompanhou todo o percurso, não houve registros de confusões. O presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, Jaime Teixeira, disse que a mobilização nacional teve adesão de mais de 90% dos profissionais da educação em Mato Grosso do Sul. O movimento foi favorecido pelo ponto facultativo nesta sexta-feira na capital, que fechou tanto escolas municipais como estaduais. E no próximo bloco você confere a paralisação do transporte coletivo aqui na capital. Imaculada Notícias volta daqui a pouquinho. E os motoristas de ônibus voltaram a trabalhar por volta das 7h30 da manhã desta sexta-feira, após horas de paralisação contra a reforma da Previdência em Campo Grande. Por ordem do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande, os ônibus não saíram das garagens e muitos usuários precisaram recorrer aos carros de aplicativos no início da manhã. João Rezende, diretor do consórcio Guaicurus, esteve na garagem da Aviação São Francisco para conversar com Demetrios Ferreira Freitas, presidente do sindicato. Rezende classificou a paralisação como desrespeitosa e bruta e afirmou não ter justificativa suficiente para parar toda a cidade por causa do protesto. Representantes do sindicato foram até as garagens durante a madrugada para impedir que os coletivos entrassem em circulação. A paralisação fazia parte da adesão à greve geral contra a reforma da Previdência organizada por centrais sindicais e estudantis em todo o país. E o jogador Neymar chegou à Delegacia de Defesa da Mulher em São Paulo nesta quinta-feira. O astro do Paris Saint-Germain deve prestar depoimento à polícia sobre as alegações de estupro contra a jovem Nájila Trindade de Souza. Neymar! O jogador Neymar chegou à 6ª Delegacia de Defesa da Mulher nesta quinta-feira de muletas. Ele era esperado para depor sobre a acusação de estupro contra a jovem Nájila Trindade de Souza. Nájila acusa o atleta de tê-la agredido e forçado relações sexuais em um hotel em Paris em 15 de maio. Essa semana, Danilo Garcia de Andrade, que era advogado de Nájila, abandonou o caso. Policiais do Grupo de Operações Especiais fizeram uma escolta do lado externo. E ainda sobre este assunto, a Polícia Civil de São Paulo informou nesta quinta-feira que denunciou Nájila Trindade de Souza, a mulher que acusa Neymar de estupro, por difamação. A ocorrência foi registrada depois da jovem declarar para um jornalista que a corporação estaria comprada. A Polícia Civil informou nesta quinta-feira que registrou uma denúncia contra Nájila Trindade de Souza por difamação. As informações foram divulgadas em um comunicado depois da jovem que acusa o jogador Neymar de estupro afirmar que a corporação está comprada.
Nájila levantou dúvidas sobre a atuação dos agentes que investigam o caso durante uma entrevista para um jornalista de TV brasileiro. Eles conversavam sobre o suposto roubo do tablet onde ela guardava o vídeo completo do segundo encontro com Neymar em Paris. O jornalista disse à jovem que a polícia, encarregada da investigação, apenas havia encontrado impressões digitais dela e de sua empregada doméstica. Nájila então disse: "A polícia está comprada, não é? Estou louca?" As declarações provocaram um mal-estar imediato na Polícia Civil. A corporação registrou um boletim de ocorrência contra a jovem e emitiu um comunicado em que defende seu comprometimento com a absoluta transparência, neutralidade e imparcialidade. A reviravolta ocorreu no mesmo dia em que o astro da seleção brasileira prestou depoimento à Polícia de São Paulo sobre a acusação de estupro registrada por Nájila em maio. E pela primeira vez na história da Bienal, um frade é convidado a participar da mostra. No pavilhão da cidade de Veneza, frade Sidival Fila expõe Gólgota, uma síntese narrativa do mistério pascal. A minha arte tem o desejo de ir além daquilo que representa. Porque eu acho que cada forma de arte, a arte é arte quando é capaz de mandar além daquilo que representa. O que o senhor quer comunicar? Mas é difícil, não é que eu quero comunicar alguma coisa, não. Eu faço aquilo que eu sinto o desejo de fazer. E depois pode ser que eu comunique alguma coisa, não é que eu tenho o desejo de comunicar, não. Tenho o desejo de ser em contato com essa matéria, tenho o desejo de construir essas formas, tenho o desejo de encontrar essa matéria e dialogar com essa matéria, não. Depois não é que tem aquele desejo de falar alguma coisa. Depois se eu falo, eu sou contente, mas... Como que o senhor se sente, pela primeira vez, um religioso, um frei, que é convidado a participar da Bienal de Veneza? Mas foi uma surpresa e uma coisa interessante. Fiz uma obra que se chama Gólgota, que tem 8 elementos. O elemento central tem um crucifixo velho, não, colocado no centro, que é fortemente figurativo e representativo. Se bem não é um crucifixo que tem referimentos ligados à liturgia ou à catolicidade, não? A minha ideia era representar um evento histórico acontecido, no qual Jesus, homem Deus, não, foi crucificado. E através até uma iconografia clássica, não? Porque de um lado tem essa imagem figurada, não? O resto é completamente abstração, para dar espaço a uma espiritualidade que não seja explícita, mas que seja implícita. E o Papa Francisco divulgou uma mensagem que será pronunciada durante a Jornada Mundial dos Pobres em novembro. O pontífice condenou que esta camada da população seja tratada como lixo. O Papa Francisco condenou nesta quinta-feira que os pobres sejam tratados como lixo e denunciou a arquitetura hostil contra esta camada da população. A mensagem será pronunciada na Jornada Mundial dos Pobres, que acontece em novembro. O líder da igreja criticou ainda o que chamou de novas formas de escravidão, citando imigrantes, órfãos, desempregados, prostitutas, dependentes químicos, marginalizados e as vítimas de violência. A Jornada Mundial dedicada aos pobres foi fundada pelo Papa argentino em 2016 para fazer com que católicos de todos os continentes reflitam sobre as diferentes formas de exploração do homem e mobilizar a igreja diante desse grave fenômeno. Em outro texto, Francisco exigiu dos núncios e diplomatas do Vaticano que sejam leais e austeros. O Decálogo, que é um texto com 10 pontos, foi entregue nesta quinta-feira aos representantes pontifícios de todo o mundo. O pontífice criticou os que buscam o luxo e proibiu que tenham blogs ou que se unam a grupos hostis a ele, a Cúria e a Igreja de Roma. A medida é uma menção indireta ao escândalo provocado pelo ex-núncio dos Estados Unidos, Carlos Maria Viganò. O religioso chegou a pedir no ano passado, ao lado de outras lideranças católicas ultraconservadoras, a renúncia do Papa por acobertar abusos sexuais na igreja. Oponendo-se a um sistema ideológico iliberal e coercitivo de direitos fundamentais da pessoa humana. E por hoje é só. Imaculada Notícias volta na segunda-feira, a partir das 5h30 da tarde aqui na TV Imaculada. Excelente final de semana a você e salve Maria Imaculada.